pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline, eu sou fisioterapeuta, eu tenho pós em fisioterapia do trabalho e já atuo nessa área há mais ou menos uns 10 anos. Durante todo esse período, eu visitei diversas empresas de ramos completamente diferentes. Então, eu visitei indústria que fabrica cerâmica, roupas, indústria metalúrgica, indústria de cimento, e hoje, há um tempo já, que eu tenho trabalhado principalmente na indústria farmacêutica, tá? A gente vai conversar nesse vídeo a respeito da ergonomia, de como ela é importante no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe o quanto que ela está influenciando. Então, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, eu vou começar falando sobre o que é a ergonomia. Então, de acordo com a Associação Internacional de Ergonomia, e aí eu vou colocar de uma forma um pouco mais simplificada a definição, que é a seguinte: é uma ciência relacionada ao entendimento das interações entre o ser humano e outros elementos ou sistemas, aplicando conhecimento científico para otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. O que isso significa? Que o objetivo da ergonomia é permitir que o trabalho ele possa ser feito da melhor forma possível, proporcionando bem-estar ao trabalhador, diminuindo os esforços, como podendo otimizar a forma com que o trabalho funciona, tá? E aí, para a gente poder falar sobre bem-estar, manter a saúde, preservar a saúde do trabalhador, a gente precisa entender o que é saúde e o que é trabalho. Então, o que é saúde? Saúde é um termo bem amplo utilizado na medicina e a gente sabe que não é só o fato de você não apresentar doença. Para você ser considerado uma pessoa saudável, você precisa apresentar hábitos que vão te manter numa condição saudável, tá? Porque hoje eu posso ter hábitos de vida muito ruins, então ser sedentário, não fazer atividade física, abusar de drogas, né, álcool, cigarros, enfim, e no momento não apresentar nenhuma doença. Mas quer dizer que eu sou uma pessoa saudável? Não necessariamente, tá? Então é importante que a gente consiga preservar a nossa saúde, tanto física quanto mental, da melhor forma possível. E quais são as melhores formas da gente fazer isso? Então, são as velhas coisas que todo mundo já conhece, que vira e mexe a gente fala, é falado a respeito aí na área, né? Que é o quê? Praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, cuidar do sono, então ter uma rotina de sono, procurar dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Essas coisas, elas são fundamentais para a gente poder manter o nosso corpo em equilíbrio e em bom funcionamento. Além disso, a gente precisa se atentar também a coisas que nos trazem prazer, bem-estar, para a gente conseguir manter também a nossa saúde mental funcionando de uma forma adequada, né? Então, evitando aí as doenças que têm se apresentado numa frequência cada vez maior, como estresse, ansiedade. E como é que a gente faz isso? Muito simples, né? Mais ou menos. O que a gente faz? A gente procura ter atividades que nos trazem prazer, são os famosos hobbies. Então, cada um tem um hobby diferente. Tem gente que prefere uma atividade de jardinagem, tem gente que gosta de fazer uma atividade de lavar o carro, ou vai trabalhar com marcenaria, ou vai cozinhar, não importa, né? Vai tricotar, não importa. Cada um vai fazer aquela atividade que vai te trazer uma sensação boa. Então, isso é muito importante de ser mantido na nossa vida, tá? É claro que, se for necessário, ainda considerando os aspectos mentais, e a atividade física, a gente também pode usufruir de outras ferramentas que acabam complementando tudo isso. Então, as atividades como yoga, meditação, têm ganhado cada vez mais espaço na nossa sociedade, né? Porque ela consegue proporcionar essas duas buscas, tanto por uma vida mais saudável fisicamente como mentalmente, tá?
Claro, se for necessário também, vai fazer acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, aí vai depender muito de cada caso, né? Mas é importante com que a gente cuide da nossa saúde de uma forma bem ampla, tá? E aí é que eu falei a respeito do trabalho. Então, o que é trabalho? Trabalho é qualquer atividade que a gente faça que gasta energia. Eu posso ser remunerada por isso ou não. Então, eu posso dirigir o dia inteiro, porque o meu trabalho é ser motorista. Eu posso fazer limpeza, faxina, né, o dia inteiro, porque o meu trabalho é a respeito disso. Mas eu também posso trabalhar com outras coisas, mexendo no computador, fazendo leitura, digitação de documentos. No meu trabalho, eu posso manusear algum tipo de peso. Enfim, existem inúmeras atividades que podem ser desempenhadas, tá? E aí a pessoa, além de desempenhar essa atividade de trabalho, às vezes tem outras atividades que acabam desempenhando na sua vida. Por exemplo, eu posso usar o carro para me deslocar de casa até o trabalho e vice-versa. E às vezes tá tudo bem no meu trabalho, mas essa atividade de deslocamento acaba me gerando desconforto. Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha questão de dirigir, a forma com que eu estou dirigindo, né? Então, isso é importante para a gente observar. Então, todas as atividades, elas acabam influenciando na nossa saúde, na nossa vida. Então, a ergonomia, ela está relacionada tanto à atividade laboral, né, a atividade profissional, como atividades que são desempenhadas durante um momento de lazer, um outro momento da vida pessoal de alguém, tá? Então, eu posso trabalhar mexendo no computador e passar um período cozinhando, né? Fazendo faxina na minha casa e etc. Então, eu preciso ter essas duas atividades bem desenvolvidas e não me gerando nenhum mal-estar, tá bom? Quais são os benefícios, então, da ergonomia? Então, de forma bem ampla, é proporcionar um ambiente agradável, adaptando as tarefas com os recursos que a pessoa tem. Quando a gente está falando de pessoa física, a gente vai usar recursos que a pessoa tem ali disponível. Quando a gente está falando de uma empresa, aí a gente vai propor algumas melhorias que possam envolver um investimento muito maior. Então, seria a compra de algum material, de algum equipamento que realmente precise de um investimento maior, mas aí é necessário porque você vai acabar influenciando um setor, uma rotina, vai acabar trazendo benefícios para a empresa de uma forma geral, tá? Nem todos os investimentos que a gente precisa fazer, nem todas as melhorias que a gente precisa fazer, elas exigem um alto investimento. Muitas coisas, elas podem ser resolvidas a um custo muito mais baixo. Então, são pequenas adaptações, usar a estrutura que a empresa já tem, para poder desenvolver a melhoria. Então, vamos supor que eu trabalho numa indústria farmacêutica e eu tenho um setor ali de engenharia de manutenção. Nada impede que essas duas áreas me ajudem a desenvolver alguma melhoria, um recurso que vai ser utilizado numa outra área. Então, eu estou usando o recurso que a empresa já possui para conseguir fazer essa melhoria. Outras vezes eu não consigo fazer isso e de fato eu vou precisar comprar o material, a melhoria e a proposta já pronta, tá? Quando a gente fala em fazer essas adaptações em casa, aí a gente tem algumas artimanhas, né? Então vai depender das habilidades que cada um tem para poder fazer isso. Então vamos supor que eu seja ótima com marcenaria. Então eu posso fazer algumas adaptações com madeira e consigo transformar um posto de trabalho muito agradável. E aí eu tô fazendo duas coisas que eu gosto. Então eu consigo transformar um hobby para que a minha atividade laboral seja feita da melhor forma possível. Olha só que bacana, né? A gente consegue juntar aí as duas coisas. E quando a gente consegue fazer isso,
todo mundo sai ganhando, não é mesmo? E aí, então, o que a ergonomia acaba fazendo na empresa, né? Então, eu sou fisioterapeuta, as pessoas acabam me vendo na empresa, me vem andando por aí e fala, bom, o que essa menina tá fazendo, né? Olhando todas as coisas. Uma das coisas que a gente faz é realmente olhar muito, né? Conversar com o colaborador, entender o que está acontecendo no posto de trabalho, na rotina dele, para a gente entender o que está acontecendo na empresa, o que está acontecendo ali no setor, para que a gente faça uma proposta de melhoria mais efetiva para esse colaborador, tá? Então a gente tem tanto a parte prática, que envolve todas essas visitas, acompanhamentos, como a gestão das melhorias que nós estamos propondo. Além disso, nós podemos fazer a formação de um comitê de ergonomia, tá? Em que a gente vai fazer com que vai auxiliar para que essas melhorias possam ser propostas de uma forma melhor. A gente tem treinamentos, então, tanto treinamentos como blitz postural, em que a gente vai conversando individualmente com cada colaborador, como treinamentos gerais a respeito de orientações que a gente dá para o pessoal, tá? Acaba entrando um pouco programas de qualidade de vida. Então, a gente tem programas como ginástica laboral, massagem. Por que eles se misturam com a ergonomia? Porque eles proporcionam mesmo essa questão da saúde física e melhora da saúde mental, tá bom? E a gente tem a parte mais teórica, que seria a elaboração de documentos. Então, é a famosa análise ergonômica do trabalho. A análise ergonômica, ela vai avaliar esses postos de trabalho, propor as melhorias, e esse documento, ele dá suporte para as áreas de medicina do trabalho, segurança do trabalho e muitas vezes para o setor jurídico também, tá? Então, por quê? Acaba contribuindo nos entendimentos das análises de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais também, tá? Então, a ergonomia, ela atua de uma forma bem ampla dentro das empresas e que pode contribuir bastante para a gente melhorar essa condição física, mental e conseguir absorver o máximo que esse colaborador tem para oferecer para a empresa, sem atrapalhar essa sua condição de vida. Então, acaba sendo bem um ganha-ganha, né? Por parte da empresa em relação ao seu colaborador. Então, a gente tem as adaptações que podem ser feitas para o posto de trabalho, e essas adaptações, elas não se limitam apenas à condição física do posto de trabalho, como eu já venho falando durante todo o vídeo, né? A gente não vai se restringir apenas à avaliação e a uma melhoria de uma mesa, de uma cadeira, de um equipamento, né, de como o ser humano está interagindo com essas coisas. Mas a gente também vai precisar considerar fatores mentais, que podem desencadear quadros como estresse, ansiedade, né, como está a concentração do colaborador para desempenhar essas tarefas, como está essa tarefa, ela é monótona, não é monótona, quais são as condições ambientais envolvidas nesse posto, então qual é o ruído do ambiente, qual que é a temperatura que está esse ambiente, qual que é a umidade relativa desse ar. Então a gente vai olhar a condição de uma forma bem ampla. E além disso, a gente tem as condições organizacionais, então a cultura, os processos, coisas que a gente pode melhorar também para que a gente realmente otimize tudo que está acontecendo vinculado a esse colaborador, tá bom? Então fiquem ligados, porque nos próximos vídeos a gente vai abordar mais adaptações que podem ser feitas e, no caso, no home office, tá bom? Até mais!